Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver. Bem-vindos à vossa lição número 24. Trazemos mais um mito que também acontece aqui na comunicação bilateral, aqui neste que é o nosso programa, ou o nosso webinar, no qual, como já disse, estamos na 24ª lição, ou 24º módulo, e basicamente aqui no gestor de topo, ou nem é gestor de topo, o gestor tem a ver também com a oficina 4, aqui estamos a falar essencialmente, aliás, a oficina 2, com a questão da banca, e aqui estamos a falar essencialmente não de recursos materiais, mas de recursos humanos. E nesse sentido eu diria que é o executivo de topo. E portanto, o programa do executivo de topo, que é um programa que assenta aqui nas virtualidades da oficina 7, que tem a ver portanto, a firma, ou seja, energia de balança livre, equilíbrio e comunicação bilateral, seja nas relações afetivas, seja nas relações profissionais, seja nas relações de amizade em geral. E, portanto, este mito de perda de liberdade é algo que muitas vezes nós temos quando achamos que comunicar, ou comunicar de determinada maneira, ou comunicar de forma a sermos harmoniosos e chegarmos ao outro e de alguma forma espelhar o outro e sermos empáticos e perder um bocadinho a nossa força e o nosso lado carneiro, o nosso lado dominador, poderá ser uma perda de liberdade. E muitas pessoas acreditam que entrar num relacionamento, ou seja, harmonizar, ser diplomático, significa abrir mão da liberdade. E aquilo que eu quero fazer hoje é desconstruir através desta aula, esse mito, mostrando que a responsabilidade não é o oposto de liberdade, é sim um complemento. Ou seja, nós sermos corretos, termos limites, sabermos impor limites e ter limites, não é de forma alguma perdermos a nossa autenticidade e digamos, aquilo que nos marca enquanto essência. Agora, perder o ego é bom, não é uma coisa má, porque o ego não tem nada a ver com essência, tem a ver com prepotência, tem a ver com controle, com domínio, já falámos sobre isso, tem a ver com determinadas patologias. Portanto, aquilo que estamos aqui a fazer é disciplinar-nos, é criar aqui um espaço para o outro, e isso é a criação de responsabilidade, é a criação de um espaço de singularidade e de diferença. Isso é bom. E, portanto, isso é um complemento à nossa própria liberdade. Portanto, relacionar-se com alguém nesta perspectiva pode, na verdade, expandir a nossa liberdade e aumentar a nossa realização pessoal. Responsabilidade e liberdade. Portanto, é comum pensar que prestar contas e cuidar de um relacionamento significa estar preso. Porquê? Porque já não podemos fazer tudo o que queremos. Bom, em bom rigor, estejamos acompanhados de alguém ou estejamos totalmente sozinhos, a verdade é que nós nunca fazemos aquilo que queremos, seja numa empresa, seja num negócio por conta própria, seja estando sozinhos, seja estando num relacionamento. Aconteça o que acontecer, nós temos sempre que ter responsabilidade pelos atos que praticamos. A verdade é que, se nós não respeitarmos as leis da sociedade, ou se não respeitarmos as leis sociais, porque elas também não têm que ser criminais, recebemos a respectiva sanção, seja de amigos da sociedade, seja, obviamente, da justiça, quando estamos a falar de crimes. Portanto, crimes ou obviamente, responsabilidade civil, quando violamos os direitos civis de alguém, o património de alguém, também temos uma consequência. E, portanto, estas consequências pagam-se. E, portanto, é este contexto que temos que perceber. Portanto, prestar contas faz parte da vida. Cuidar de relacionamentos, cuidar de pessoas, não significa estar preso, significa assumir responsabilidades. Estar preso é a consequência de não assumir responsabilidades. Muitas vezes podemos ser presos ou ter consequências para a nossa liberdade por restrição de liberdade quando não respeitamos a liberdade dos outros. Porque essa é uma das consequências da privação de liberdade quando não respeitamos o outro. No entanto, há que assumir responsabilidades e assumir responsabilidade pode criar um ambiente de confiança e segurança que favorece a liberdade. Ou seja, esta ideia de que efetivamente assumir responsabilidades é negativo, é totalmente errada. Quer dizer, é muito pelo contrário, a possibilidade de criar ambientes de confiança, de expandir até a nossa rede de contactos, sentirmos mais contentes, não vou aqui falar da felicidade que é outro mito, não é? Como é evidente, mas pelo menos contentamento, sentirmos-nos bem connosco e com os outros. Portanto, os relacionamentos saudáveis ampliam a liberdade emocional e pessoal. Dito isto, reflexão inicial, a pergunta de reflexão que você deve fazer aqui nesta aula é se já pensei que um relacionamento me limita, ou se pensei que a existência do relacionamento poderia limitar-me de algum modo.
Como é que entende a relação entre responsabilidade e liberdade? Esta outra pergunta também é importante. Até que ponto é que são antónimos, ou pelo contrário, são complementares e não se opõem minimamente? Eu entendo que é mais esta segunda situação, e pelo menos é para aí que se deve evoluir. Se já percebi ou se já percebeu que deve assumir responsabilidades e que ao assumir responsabilidades, ou se já percebeu que ao assumir responsabilidades se dá a si próprio mais liberdade. Porquê? Porque ao assumir responsabilidades, em regra, também vai ter mais compensações, não é? Vai ter algum prémio, alguma consequência. Sempre que assume uma responsabilidade, vai, digamos, servir outro, mas através do serviço ao outro, vai colher também os frutos, digamos, desse serviço. Sejam esses frutos materiais, e muitas vezes são, ou sejam esses frutos de natureza, digamos, de estatuto, também podem ser, ou essencialmente de natureza espiritual, ou de natureza psicológica, ou até comunicacional, aprender mais, ter novas ferramentas através daquilo que é assumir uma responsabilidade. Portanto, há vários ganhos sobre várias naturezas. Portanto, também pode haver aqui um ganho, que não tem que ser necessariamente material, pode ser, mas também existem outro tipo de ganhos, nomeadamente de natureza espiritual, emocional, e também de natureza física até. Por exemplo, trabalhar num ginásio, trabalhar o corpo, vai trazer mais saúde, vai trazer maior flexibilidade, vai trazer uma série de vantagens. Portanto, escreva as suas respostas para identificar como você se sente em relação ao compromisso e se efetivamente já pensou em se limitar, seja em que relacionamento for, se efetivamente entende essa relação como responsabilidade e liberdade e qual é a relação entre as duas, e se ao assumir responsabilidades se deu mais liberdade. Portanto, escrever um bocadinho aqui esta reflexão. Após reflexão. Explorando a liberdade no relacionamento, e agora especificamente nos relacionamentos afetivos. Um exercício. Pense num relacionamento atual ou passado, e relativamente a esse relacionamento, em que momento é que você se sentiu mais livre, em que momento é que se sentiu mais preso, em contraposição, ou seja, perceber exatamente o que é que nessa relação afetiva aconteceu. O relacionamento proporcionou apoio para explorar os seus interesses, e agora aqui uma perspectiva mais materialista, e até que ponto é que também aqui existiu ou não isso, até que ponto é que isso esteve presente, porque isso muitas vezes é o que está mais presente, ou se esteve ausente, o que é que ganhou, porque às vezes existem outros ganhos. Escreva exemplos que mostram como o relacionamento expandiu a sua liberdade, e cá está, neste contexto, o que é que ganhou, o que é que teve, o que é que foi de positivo, seja material, seja imaterial ou espiritual, e em que momentos é que se sentiu mais livre e se isso proporcionou efetivamente, se o relacionamento proporcionou apoio para explorar os seus interesses, para você ir mais longe, para crescer nas várias dimensões e depois escrever sobre isso, não é? Explicando um bocadinho também aquilo que você é, aquilo que você sente, a maneira como você se relaciona com a própria ideia de liberdade, porque isto também não é igual para todos, nem todas as pessoas concebem a liberdade da mesma maneira. Liberdade de ser responsável. Responsabilidade não significa restrição, mas sim base para a liberdade. E esta é uma ideia muito importante, ou seja, perceber que estão intimamente ligadas a liberdade e a responsabilidade. E tendo em conta isto, que a responsabilidade não significa restrição, mas sim uma base de liberdade, aqui este exercício deve ser, ou deve começar por ser, refletir sobre uma responsabilidade que aumentou a sua liberdade, portanto, em termos concretos, escolher uma situação, ou um momento, ou uma fase da sua vida em que assumiu uma responsabilidade e como é que isso aumentou a sua liberdade. Como é que essa estabilidade que você recebeu de ter tido uma responsabilidade, ou se não criou estabilidade, a instabilidade, mas aqui estamos a pensar na ideia positiva, criou um espaço para você crescer em outras áreas de vida. E aqui perceber como é que aquela área de vida, ao ter esse compromisso, impactou as restantes. E estas duas ideias, a responsabilidade e se ela aumentou ou não a liberdade, e como é que isso impactou outras áreas de vida, estas duas ideias são a base do exercício sobre o qual deve escrever, ok? Basicamente aqui este exercício. Então, instinto dionísico no relacionamento. Já sabemos que o deus Dionísio, ou Baco, na tradição não helénica, mas romana, tem a ver essencialmente com o prazer, não é? Portanto, aqui instinto de prazer nos relacionamentos. Então, os relacionamentos podem ser vividos com intensidade e prazer, e normalmente são, e partindo desta premissa essencial do prazer e da satisfação, e que tem a ver muito com os instintos, mais uma vez,
como o relacionamento contribuiu para a sua vitalidade. Aqui já há um aspecto mais para o corpo, para o físico. E dentro deste aspecto da vitalidade do corpo, 3 formas de explorar a vida em conjunto, mantendo a liberdade individual, e aqui é um bocadinho um exercício especulativo. Você ter aqui uma oportunidade de escrever e colocar em prática no cotidiano, mas primeiro escrever e depois eventualmente pôr em prática, mas essencialmente pensar aqui 3 formas de explorar a vida em conjunto, escrever sobre isso e eventualmente colocar em prática no cotidiano. Ok? Aqui mais um exercício. Portanto, liberdade pessoal no relacionamento, mais outro exercício que eu vou aqui trazer, é essencial para definir o que liberdade significa para você, não é? Ou seja, é importante que aqui, de certa maneira, pense quais são as suas necessidades para se sentir livre, o que é que para si é importante para ter essa sensação de liberdade, para que você se aproxime daquilo que é o seu centro em matéria de liberdade. Perceber essas necessidades, perceber quais são os gatilhos, aquilo que o leva a perseguir determinadas necessidades com vista a sentir a sensação de liberdade, e fazer aqui uma lista e compartilhar com o seu parceiro, aqui um exercício conjunto, para fazer o alinhamento de expectativas e para perceber quais são as suas expectativas e as expectativas dele. Ou seja, isto é um exercício que vão fazer primeiro individualmente, perceber quais são as vossas necessidades para se sentirem livres no relacionamento, e depois a seguir deslistar, vai compartilhá-las e de alguma forma alinhar expectativas. O diálogo sobre isto vai fortalecer a parceria e preservar a individualidade. Ou seja, perceber o que é diferente, o que é semelhante e no que é que vocês se podem complementar, ou ao mesmo tempo, sem haver lá os textos nas panelas e as panelas nos textos, perceberem as vossas diferenças e perceberem como é que podem trabalhar um com o outro com as vossas diferenças, ok? Resultados esperados na prática contínua. Portanto, desconstruir o mito da perda de liberdade é o primeiro passo. Perceber que compromisso, estar em conjunto, assumir responsabilidades é um primeiro passo para uma maior liberdade e não o contrário, e não um passo atrás. Ou seja, a libertinagem, o estar completamente isolado e o não dar satisfação a ninguém é a maior forma de prisão, porque essa pessoa está necessariamente dependente de terceiros que o alimentam e que o mantêm. Relacionamentos saudáveis ampliam a vivência e aumentam a liberdade e a alegria. E tendo em conta estas duas premissas, chamemos-lhe assim, vamos ter aqui uma prática de durante 15 dias ir fazer uma reflexão sobre isto, depois intervalar com 15 dias, novos 15 dias, isto durante 90 dias. Portanto, ter aqui 15 dias de focagem, desfocagem, refocagem. E depois ter aqui um período de intervalo. Criar o hábito de viver a sua liberdade, a 2, com responsabilidade. Basicamente é aqui o objetivo fundamental desta lição, destes exercícios. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.